Ezequiel capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu trouxer espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seu próprio território e puser como seu vigilante, e ele vir que a espada está vindo sobre a terra, tocar trombeta e alertar ao povo, se alguém ouvir o som da trombeta e não der atenção ao alerta quando a espada vier, e o tomar, seu sangue será sobre sua própria cabeça. Ouviu o som da trombeta e não deu atenção ao alerta, seu sangue será sobre ele. Mas o que der atenção ao alerta salvará sua vida. Porém, se o vigilante vir que a espada está vindo e não tocar a trombeta, e o povo não for alertado, e a espada vier e tomar alguém do povo por causa de sua maldade, foi tomado, mas exigirei seu sangue da mão do vigilante. A ti, pois, filho do homem, eu te pus como vigilante para a casa de Israel. Por isso, ouvirás a palavra de minha boca e os alertas de minha parte. Quando eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás. Se tu não falares para o perverso se persuadir de seu caminho, o perverso morrerá por sua maldade, mas exigirei o sangue dele de tua mão. Mas quando tu alertares ao perverso de seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter de seu caminho, ele morrerá em sua maldade, porém tu livraste tua alma. Portanto, tu, filho do homem, dize à casa de Israel: assim vós tendes falado. Nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e por causa deles estamos desfalecendo. Como então viveremos? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do perverso, mas sim em que o perverso se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos. Convertei-vos de vossos caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos de teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia em que ele transgredir, e quanto à perversidade do perverso, não o fará cair no dia em que ele se converter de sua perversidade. E o justo não poderá viver por sua justiça no dia que pecar. Quando eu disser ao justo: certamente viverá, e ele, confiante em sua justiça, passar a praticar perversidade, todas suas justiças não serão lembradas, mas a perversidade que fez, por ela morrerá. E quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter de seu pecado e praticar juízo e justiça, se o perverso restituir o penhor, devolver o que tiver roubado, e caminhar nos estatutos da vida, não fazendo maldade, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de seus pecados que tinha cometido lhe será lembrado. Praticou juízo e justiça, certamente viverá. Porém, os filhos de teu povo dizem: não é correto o caminho do Senhor. É o caminho deles que não é correto. Se o justo se desviar de sua justiça e fizer perversidade, por causa dela morrerá. E se o perverso se converter de sua perversidade e passar a praticar juízo e justiça, por causa deles viverá. Porém dizes: não é correto o caminho do Senhor. Eu vos julgarei a cada um conforme seus próprios caminhos, ó casa de Israel. E aconteceu no 12º ano de nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, que veio a mim um que havia escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade foi ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim à tarde, antes que o escapado viesse, e abrira minha boca até que chegou a mim pela manhã, e minha boca se abriu e nunca mais fiquei mudo. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares arruinados na terra de Israel estão falando o seguinte: Abraão era um só e tomou posse da terra. Porém nós somos muitos. Esta terra nos foi dada por herança. Portanto diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: comeis com sangue,
levantais vossos olhos aos vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis a terra? Confiais em vossas espadas, cometeis abominação, e contaminais cada um a mulher de seu próximo, e possuireis a terra? Tu lhes dirás assim: assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares arruinados cairão à espada, e ao que estiver sobre a face do campo entregarei às feras para que o devorem. E os que estão em fortalezas e em cavernas morrerão de pestilência, porque tornarei a terra em desolação e ruínas, e a soberba de tua força cessará. E os montes de Israel serão desolados de tal maneira que ninguém passe por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e ruínas por causa de todas as suas abominações que fizeram. E tu, ó filho do homem, os filhos de teu povo falam de ti junto às paredes e às portas das casas, e um fala com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, pois, e ouve a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se sentam diante de ti como se fosse meu povo, e ouvem tuas palavras, mas não as praticam. Em vez disso, lisonjeiam com suas bocas, porém seus corações buscam o interesse próprio. E eis que tu és para eles como um cantor de amores, de bela voz e que canta bem. Então, ouvem tuas palavras, mas não as praticam. Porém, quando vier a acontecer, eis que virá, saberão que houve um profeta no meio deles. Ezequiel capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Por acaso não devem os pastores apacentarem as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, porém não apacentais as ovelhas. Não fortaleceis as fracas, nem curais a doente. Não pondes curativo na que está ferida. Não trazeis de volta a desgarrada, e a perdida não buscais. Porém, dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, porque não há pastor, e se tornaram alimento para toda a fera do campo, porque se espalharam. Minhas ovelhas andaram sem rumo por todos os montes e em todo o morro alto. Minhas ovelhas foram espalhadas por toda a face da terra, e ninguém há que as procure, ninguém que as busque. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que dado que minhas ovelhas foram entregues ao saque, e minhas ovelhas serviram de alimento para toda a fera do campo, por não haver pastor, e meus pastores não procuram minhas ovelhas, ao invés disso, apacentaram a si mesmos e não apacentaram minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra os pastores, exigirei deles minhas ovelhas e farei com que cessem de apacentar as ovelhas. E os pastores não apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei minhas ovelhas da boca deles, e elas não mais lhes servirão de alimento. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo, procurarei minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca seu rebanho no dia em que está em meio de suas ovelhas espalhadas, assim buscarei minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. E eu as tirarei dos povos e as ajuntarei das terras. Eu as trarei para a sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes de águas e em todas as habitações daquela terra. Em bons pastos eu as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Ali se deitarão em boa pastagem, e em prósperos pastos serão apacentadas sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas, e eu farei elas se deitarem em segurança, diz o Senhor Deus.
Eu buscarei a perdida e trarei de volta a desgarrada. Porei curativo na que estiver ferida e fortalecerei a enferma. Mas a gorda e forte eu destruirei. Eu as apacentarei com julgamento. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta que comais com bom pasto, para terdes que pisotear com vossos pés o resto de vossos pastos? Não vos basta as águas limpas, para sujardes o resto das águas com vossos pés? Minhas ovelhas terão de comer o que foi pisoteado por vossos pés, e beber o que foi sujo por vossos pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurrais com um lado e com o ombro, e com vossos chifres chifrais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, eu salvarei minhas ovelhas para que nunca mais sirvam de sangue, e julgarei entre ovelha e ovelha. E levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará. A meu servo Davi, ele as apacentará, e ele será o pastor delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. E farei com elas um pacto de paz, e farei cessar os maus animais da terra. E habitarão no deserto em segurança, e dormirão nos bosques. E farei com que elas e os lugares ao redor de meu monte sejam bênção. E farei descer a chuva em seu tempo, chuva de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará seu produto, e estarão em segurança sobre sua terra. E saberão que eu sou o Senhor quando quebrar as varas de seu jugo, e as livrar da mão dos que se servem delas. E não mais servirão de presa as nações, nem as feras da terra as devorarão, pois habitarão em segurança e não haverá quem as espante. E lhes despertarei uma plantação de renome, e não mais serão consumidos de fome na terra, nem serão mais envergonhadas pelas nações. Assim saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E vós, ovelhas minhas, sois ovelhas humanas do meu pasto. Eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Salmo 143. Ó Senhor, ouve minha oração, inclina teus ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo tua fidelidade e tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque nenhum ser vivo será justo diante de ti. Pois o inimigo persegue minha alma, atropela na terra a minha vida, e me obriga a viver na escuridão como os que há muito tempo morreram. Por isso meu espírito se enche de angústia em mim, e meu coração está desesperado dentro de mim. Lembro-me dos dias antigos, eu considero todos os teus feitos, medito nas obras de tuas mãos. Levanto as minhas mãos a ti, minha alma tem sede de ti como a terra seca. Responde-me depressa, Senhor, porque meu espírito está fraco, não escondas de mim tua face, pois eu seria semelhante aos que descem a cova. De madrugada, faze com que eu ouça a tua bondade, porque em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto minha alma. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me escondo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Teu bom espírito me guia por terra plana. Vivifica-me por teu nome, Senhor, por tua justiça tira minha alma da angústia, e por tua bondade extermina os meus inimigos, e destrói a todos os que afligirem a minha alma, pois eu sou teu servo. Salmo capítulo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que ensina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra.
Ele é minha bondade e meu castelo, meu alto refúgio e meu libertador. Ele é meu escudo em quem confio e aquele que faz meu povo se submeter a mim. Ó Senhor, o que é o homem para que lhes dê atenção, e o filho do homem para que com ele te importes? O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Ó Senhor, abaixa teus céus e desce, toca os montes e fumeguem. Lança relâmpagos e os dispersa. Envia tuas flechas e os derrota. Estende tuas mãos desde o alto, livra-me e resgata-me das muitas águas, das mãos dos filhos de estrangeiros, cuja boca fala coisas inúteis e sua mão direita é a mão direita da mentira. Ó Deus, a ti cantarei uma canção nova. Com harpa e instrumento de 10 cordas, tocarei música a ti. Tu és o que dás vitória aos reis e livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e resgata-me das mãos dos filhos de estrangeiros, cuja boca fala mentiras e sua mão direita é a mão direita de falsidade. Para que nossos filhos sejam como plantas que crescem em sua juventude, e nossas filhas sejam como esquinas entalhadas ao modo do palácio. Nossos celeiros sejam cheios de todos os tipos de mantimentos, nosso gado seja aos milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Nossos bois sejam vigorosos, não haja nem assalto, nem fugas, nem gritos em nossas ruas. Bem-aventurado é o povo que assim lhe acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Concluímos hoje a leitura do dia 331, programada para o nosso plano de leitura bíblica. Seguimos firmes na leitura diária e nesse aprendizado da Palavra de Deus. A você que faz essa leitura acompanhada, eu peço para aproveitar e deixar o seu like no vídeo. E quem desejar fazer a leitura junto conosco, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Pela graça de Deus que nos concede podermos fazer essa leitura diariamente. Muitos não têm essa oportunidade. Vamos fazer essa palavra chegar a todos eles. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir.